As técnicas de construção das pirâmides egípcias são o assunto mais controverso de todos os tempos na arte da engenharia. Essas técnicas parecem ter se desenvolvido ao longo do tempo, e é fato que pirâmides posteriores não foram construídas da mesma maneira que algumas feitas antes, como aquelas no complexo de Gizé, no Cairo. A maioria das hipóteses de construção é baseada na crença de que pedras enormes foram esculpidas em pedreiras com cinzéis de cobre e esses blocos foram então arrastados e levantados em posição. Desentendimentos dizem respeito principalmente aos métodos usados para mover e posicionar as pedras. Conforme relatado pelas adaptações mais estabelecidas, as pirâmides foram construídas por exércitos colossais de construtores. O filósofo e historiador grego Heródoto foi o primeiro na história a mencionar essa teoria. Ele afirmou que as pirâmides de Gizé foram fabricadas por mais de 100.000 homens, que variavam mês a mês por um período de 20 anos. No entanto, para que isso seja factual, isso significaria que um bloco de pedra tinha de ser perfeitamente colocado em posição a cada 3 minutos, 24 horas por dia. Para alguns, isso é uma tarefa impossível. Recentemente, um pesquisador independente disse ter descoberto a verdade por trás da construção do monumento, e suas ideias vão contra tudo o que se sabe até agora. Mas antes de saber mais sobre a teoria, é importante que você se inscreva no Messenger do Megavídeo. Basta clicar no primeiro link da descrição. Ao fazer isso, você passa a receber nossos vídeos em primeira mão e ainda tem acesso a séries e sorteios exclusivos do canal. Além dos muitos argumentos não resolvidos sobre as técnicas de construção das pirâmides nos últimos anos, houve divergências também quanto ao tipo de força de trabalho utilizada. Os gregos, muitos anos após o evento, acreditavam que as pirâmides deveriam ter sido construídas pelo trabalho escravo. Arqueólogos acreditam agora que a Grande Pirâmide de Gizé, em especial, foi construída por dezenas de milhares de trabalhadores qualificados que acamparam perto das pirâmides. Eles teriam trabalhado por um salário ou como uma forma de pagamento de impostos até que a construção fosse concluída. Essa teoria existe principalmente devido aos cemitérios operários descobertos em 1990 pelos arqueólogos Zahi Hawass e Mark Lehner no Egito. Assim, as teorias pseudocientíficas proliferaram no vácuo das explicações oficiais da construção. O que a ciência descobriu até agora é que durante o primeiro período, as pirâmides foram construídas inteiramente de pedra. O calcário extraído localmente era o material de escolha para o corpo principal dessas pirâmides. Enquanto isso, uma qualidade superior de calcário extraído em Turu, perto do Cairo moderno, era usada para o revestimento externo. O granito, extraído depois, foi usado para construir alguns elementos arquitetônicos, incluindo a ponte levadiça e os telhados e paredes da câmara mortuária. Ocasionalmente, o granito também era usado no revestimento externo, como na pirâmide de Menkaure. Nas primeiras estruturas, as camadas de pedra formando o corpo da pirâmide foram colocadas inclinadas para dentro. No entanto, essa configuração foi considerada menos estável do que simplesmente empilhar as pedras horizontalmente, umas sobre as outras. A pirâmide curvada de Dashur, por exemplo, parece indicar a aceitação de uma nova técnica em uma transição entre as duas técnicas de construção. Sua seção inferior é construída de cursos inclinados, enquanto em sua seção superior, as pedras são colocadas horizontalmente. Ou seja, as formas de construção variam entre si. Durante o Império do Meio no Egito, as técnicas de construção da pirâmide mudaram novamente. A maioria das pirâmides construídas naquela época eram pouco mais do que montanhas de tijolos de barro encerrados em um verniz de calcário polido. Em vários casos, as pirâmides posteriores foram construídas em cima de colinas naturais para reduzir ainda mais o volume de material necessário em sua construção. Isso fazia com que precisassem de menos matéria-prima e de menos trabalhadores.
Os materiais e métodos de construção usados nas primeiras pirâmides garantiram sua sobrevivência em um estado de preservação geralmente muito melhor do que os monumentos das pirâmides dos faraós posteriores. O francês Joseph Davidovits, um dos maiores especialistas em Egito Antigo do mundo, afirma que os blocos das pirâmides foram produzidos diretamente no local da construção. Segundo seus cálculos, isso explicaria o motivo de, na base da pirâmide, existirem blocos pesados de até 70 toneladas e o porquê de não haver um mínimo espaçamento entre eles. Além disso, segundo Davidovits, outro indício são marcas que indicam que é possível que o bloco superior à base tenha sido transportado ou produzido em cima do inferior. Para o pesquisador, pensar nessa tese é definitivo, visto que seria impossível que simples humanos, ainda que em grande número, transportassem blocos de rochas que chegavam a ter dezenas de toneladas. No entanto, os geólogos e os paleontólogos que estudaram as estruturas dos blocos das pirâmides afirmam que se tratam de enormes peças de sedimentos naturais tratados por seres humanos, o que é totalmente contra a teoria apresentada pelo pesquisador Davidovits. A que conclusão se chega com isso? Nenhuma. Isso apenas contesta o fato de que até o momento não existe uma hipótese única sobre como e com que tipo de material as pirâmides foram construídas, fazendo desse um dos maiores enigmas da história da humanidade. Uma nova e revolucionária teoria sobre a construção das pirâmides do Egito assegura que, ao contrário do que pensam os arqueólogos, as pirâmides foram construídas sobre uma base pequena, a qual posteriormente foi acrescentada uma série de blocos gigantes pela parte de fora. Ou seja, antigos egípcios criaram pirâmides por meio de acúmulo de entulhos, que foi aumentando de dentro para fora, e depois foram anexados tijolos de revestimento, o que deu o aspecto final dos monumentos. A nova teoria foi anunciada por Peter James, um engenheiro galês da empresa Syntec International, que há 20 anos trabalha na manutenção das pirâmides do Egito. Depois de participar de inúmeras obras de restauração e escoramento, o especialista chegou à conclusão de que as teorias aceitas até hoje sobre o possível método utilizado na elaboração das pirâmides não seriam verdadeiros. Atualmente, acredita-se que as pirâmides foram construídas com blocos gigantes, colocados a partir de enormes rampas de acesso. Esse pesquisador, inclusive, escreveu um livro explicando em detalhes como acredita que a grande pirâmide de Khufu foi construída. É a partir daí que entra a teoria mais enigmática dos últimos anos. No livro, Peter James conta que os blocos eram antes preparados para chegar até o topo da pirâmide. Colocavam em cima dos pesados blocos algumas espécies de flutuadores, feitos com peles de estômago de animais. Depois, todos os blocos eram colocados em um reservatório, que, quando cheio, levita todas de uma só vez. Dessa forma, as rochas poderiam ser transportadas facilmente por animais de carga. Logo, seguiriam um canal que leva todas até a base da gigantesca pirâmide, já pré-construída com a acumulação de entulhos. O canal que transporta a água teria sido feito de modo muito bem pensado, com portões que seguram a água em determinados momentos para influenciar em sua direção. Dessa forma, os blocos que pesam toneladas podem ser transportados ordeiramente. A maior complexidade está quando os blocos alcançam a base da pirâmide. A partir deste momento, uma ideia genial seria aplicada, segundo o pesquisador Peter James. Para ilustrar a ideia, vamos supor que temos um recipiente de vidro, como um copo, e o viremos do lado inverso, com sua entrada virada para baixo. Quando objetos leves entram em seu interior, eles são imediatamente puxados para cima. A pressão sobre a superfície da água é superior à pressão existente dentro do copo. Por isso,
todos os objetos no recipiente de vidro irão subir até a superfície rapidamente, desde que sejam feitos de um material que os possibilite boiar. Segundo o cientista, o mesmo aconteceu na construção da Grande Pirâmide. Com os estômagos de animais presos às pesadas rochas de calcário, tornou-se possível que elas fossem levitadas pelo canal de água, mesmo que lentamente. Assim, elas logo chegariam ao lugar mais alto da pirâmide, ainda que em subida. Uma vez lá em cima, os operários iriam retirar os estômagos de animais que auxiliaram na subida da pedra, e iriam agora colocar os blocos no lugar correto. Dessa forma, o trabalho não exigiria tanto esforço por parte dos trabalhadores, que apenas precisariam movê-las quando essas estivessem no topo do gigantesco monumento. Logo depois, blocos menores seriam postos, e assim sucessivamente. Segundo o pesquisador, para fazer uma pirâmide desta forma, com 2 milhões de blocos, os antigos egípcios teriam que ter colocado uma pedra gigantesca a cada 3 minutos, o que é impossível. Além disso, haveria necessidade de uso de rampas de 400 metros de altura, e não existe vestígio algum da existência destes utensílios para a construção das pirâmides. Peter James afirma que 90% das pedras utilizadas para a construção eram compostas por escombros amontoados e depois cobertos por blocos de pedras gigantes. Por esse motivo, todo esse processo seria mesmo necessário. Em sua opinião, essa teoria faz sentido? Em qual das muitas hipóteses podemos acreditar? Deixe seu comentário aí abaixo.